A origem do Vasco como força da seleção. Na vastidão da história do futebol brasileiro, há clubes que formaram campeões. Mas há um clube que formou o próprio espírito da seleção. O Vasco da Gama não nasceu com privilégios, nasceu no cais, no suor, no grito do povo e no silêncio de quem não tinha vez. Quando o futebol ainda era restrito a poucos, o Vasco escancarou as portas e colocou em campo aqueles que o mundo insistia em deixar de fora. Em 1924, enquanto outros clubes excluíam negros, pobres e operários, o Vasco respondeu com uma carta, a histórica resposta histórica. Ali não se defendia só jogadores, se defendia a essência do futebol brasileiro. Foi essa essência que moldou um clube e que moldou também, silenciosamente, a identidade da seleção. Ao longo das décadas, o Brasil chamou. E o Vasco respondeu, com raça, com alma, com jogadores que já carregavam, antes mesmo da amarelinha, a coragem de representar um povo. Essa é a história dos atletas que foram da colina para o mundo, que vestiram a cruz de Malta e a transformaram em estrela no peito do Brasil. Essa é a história do Vasco da Gama na seleção brasileira. A cruz que nasceu no peito do Brasil. O futebol brasileiro não seria o mesmo sem o Vasco. Mas essa não é uma frase de torcedor, é um fato. Porque o futebol que encanta, que improvisa, que dança, nasceu nos campos de terra batida, entre aqueles que o Vasco nunca teve medo de escalar. Antes do país ser penta, o Vasco já era símbolo de resistência. Antes de a seleção ter seu primeiro título, o Vasco já era gigante. E quando o Brasil finalmente conquistou o mundo em 1958, quem estava lá, como capitão? Um vascaíno. Bellini, o homem que ergueu a taça, o gesto que virou símbolo, os braços para o alto como se dissesse, nós conseguimos. Não foi só um gesto, foi uma herança, um marco, e ele era Vasco. Mas Bellini não foi o primeiro, nem seria o último. Desde os anos 30, o Vasco forneceu talentos, homens que deixaram São Januário direto para defender o Brasil. Não era coincidência, era consequência de um clube que formava mais que jogadores, formava homens forjados na diversidade, na luta, na rua. Os primeiros convocados. A voz do Vasco nas primeiras seleções. O ano era 1934. O Brasil se preparava para sua segunda Copa do Mundo. Na bagagem, a esperança de um futebol ainda engatinhando no cenário internacional. E no meio dos selecionados, aí estava ele. O primeiro representante do Vasco da Gama numa Copa do Mundo. Fausto dos Santos. Fausto era mais que um volante, era um símbolo. Negro, técnico, imponente. Chamado de Maravilha Negra na Europa, era a prova viva do que o Vasco já sabia. O futebol brasileiro precisava da liberdade que só o talento popular oferecia. Mas Fausto não foi só um jogador, foi um estandarte. E sua presença na seleção ecoava os mesmos princípios da resposta histórica. Vieram outros, Domingos da Guia, Leônidas da Silva, que apesar de ganharem fama em outros clubes, tiveram o Vasco como lar em fases fundamentais de suas trajetórias. Nos anos 40, o Vasco crescia. E crescia com ele um time que mudaria tudo. O expresso da vitória e a base da seleção anos 40. O Brasil saía da guerra. O mundo tentava se reconstruir. E no Rio de Janeiro, um trem já acelerava rumo à história. O expresso da vitória, um dos maiores times da história do futebol brasileiro. Era mais que um elenco. Era uma seleção vestida de Vasco. Barbosa, Augusto, Eli, Danilo, Jorge, Ademir, Chico, Ipojucam, Maneca. O time encantava, goleava, vencia com autoridade. E quando o Brasil se preparava para a Copa de 1950, onde buscaria pela primeira vez o título mundial em casa, a seleção sabia onde buscar sua alma. 12 jogadores do Vasco estavam na pré-lista. 6 foram convocados oficialmente. Era literalmente a seleção brasileira vestindo branco com faixa diagonal preta. Carlos Augusto,
Danilo Alvim, Ademir de Menezes, o Queixada. Esse último, artilheiro da Copa de 50, vestia com orgulho a camisa do Brasil e a do Vasco. Mas havia um nome que entraria para a história, não apenas por suas defesas, mas por uma dor que até hoje ecoa nos corações brasileiros. Barbosa. Barbosa. O goleiro que o tempo não perdoou. Quando a Copa de 1950 terminou, o Maracanã emudeceu. Brasil 1, Uruguai 2. E num gesto cruel a culpa foi colocada em um só homem. Moacir Barbosa. Um dos maiores goleiros da história, mas também uma das maiores injustiças do futebol brasileiro. Negro, talentoso, campeão pelo Vasco, campeão com a seleção em outros torneios, Barbosa foi condenado, não por uma falha, mas por um país que não soube aceitar a derrota. Por décadas foi excluído, humilhado, esquecido. Mas entre os vascaínos, Barbosa nunca deixou de ser herói. Ele não caiu sozinho, caiu com dignidade e levantou-se com a força de quem sabia: o Vasco nunca abandona os seus. Bellini e o Renascimento. A década de 50 fecha com a primeira estrela. O trauma de 1950 precisava de um novo ciclo, de novos líderes e de um novo gesto. 1958, Suécia. A seleção brasileira, madura, técnica, veloz, tinha um novo capitão, Bellini, zagueiro, líder, Vasco. Foi dele o gesto que mudaria para sempre a simbologia das vitórias no futebol. A taça erguida ao alto, os olhos marejados, o peito estufado. Pela primeira vez o Brasil era campeão do mundo. E o homem que segurava a glória era vascaíno. Do início modesto nos anos 30, à consagração nos anos 50, o Vasco já não era só um clube. Era um pilar da seleção brasileira. A Cruz de Malta tremulava no peito daqueles que cantavam o hino nacional. E quando o Brasil erguia sua primeira taça, o nome do Vasco estava cravado na base. Anos 60, 70 e 80, a chama que não se apaga. Os anos 60 chegaram e com eles o futebol brasileiro parecia viver um novo auge. Pelé brilhava, Garrincha encantava. O mundo olhava para o Brasil com reverência. E o Vasco resistia. Não foi uma década fácil. O clube enfrentava uma transição. A nova geração ainda buscava seu espaço. Mas mesmo em meio às dificuldades, a base vascaína seguia firme, formando atletas, moldando caráter. E quando a década virou, um novo nome surgia, com chute forte, cabelos soltos e uma fome insaciável de gols. Ele se tornaria um dos maiores artilheiros da história do futebol brasileiro e um símbolo eterno da Cruz de Malta. Roberto Dinamite. O maior de todos, Roberto Dinamite estreou em 1971, mas em sua primeira partida como titular, ele não jogou. Explodiu. 5. Gol sobre o Internacional. A torcida entendeu ali. A nova era havia começado. Roberto foi muito além de um artilheiro. Era ídolo, líder, referência. Na seleção viveu altos e baixos. Esteve em Copas do Mundo, marcou gols, defendeu o Brasil. E mesmo que sua história na amarelinha não tenha sido tão gloriosa quanto no Vasco, ninguém que viu Dinamite em campo ousa negar. Ele tinha futebol para ter sido rei. Sua convocação, vinda diretamente de São Januário, era mais uma afirmação. O Vasco continuava sendo um celeiro de talentos. Outros nomes, a mesma alma. Nos anos 70 e 80, outros jogadores vascaínos também vestiram a amarelinha direto da colina histórica. Carlos Alberto Torres, o capitão do Tri, apesar de ter vivido o auge em outros clubes, passou pelo Vasco em fases importantes de sua carreira, ajudando a construir mentalidade vencedora. Mas é no fim dos anos 80 que um novo ciclo começa. Um ciclo de ousadia, de irreverência, de talentos que dividiriam opiniões, mas que jamais passariam despercebidos. O nascimento da geração que incendiaria os anos 90 com o fim da ditadura e a redemocratização do Brasil, o futebol também se transformava.
Os jogadores eram agora mais livres, mais midiáticos, mais intensos. E na colina, o sangue novo pulsava forte. De lá surgiam craques como Mazinho, Bebeto, Tita, Giovani. Mazinho, versátil, técnico, campeão do mundo em 94. Bebeto, que começaria no Vasco antes de se consagrar ao lado de Romário. Esses nomes não apenas jogaram pela seleção, foram parte do renascimento emocional do torcedor brasileiro. Eles carregavam a formação vascaína, a firmeza de quem sabe que para vestir a camisa do Brasil é preciso mais que talento. É preciso alma. Das décadas de 60 a 80, o Vasco jamais deixou de oferecer atletas à seleção. Mesmo em tempos difíceis, nunca faltou entrega, nunca faltou coração. Romário, o gênio da grande área. Baixinho no apelido, gigante no talento. Romário de Souza Faria, cria do Vasco. Fenômeno no Brasil, na Europa, no mundo. Romário foi convocado para a seleção enquanto ainda vestia a camisa do Vasco. E mesmo tendo ido para o PSV e depois Barcelona, sempre retornava à colina, como um filho que nunca abandonou o berço. Em 1994, já longe do Brasil, ele levou a seleção nas costas e trouxe o tetra. Mas anos depois, já veterano, voltou ao Vasco e ainda brigava por vaga na seleção com a mesma fome. Romário foi mais do que artilheiro. Ele mudou o jogo. Ele fez o torcedor se sentir parte de algo divino. Porque quando ele pegava na bola, o tempo parava. Edmundo, o animal que rugia pela seleção. Se Romário era o gênio da precisão, Edmundo era o instinto puro, o caos, a fúria, a arte em estado bruto. Edmundo foi convocado para a seleção diretamente do Vasco em várias ocasiões, inclusive para a Copa de 1998. Vestindo a Cruz de Malta, ele desequilibrava partidas, chamava responsabilidade, agitava multidões, se era amado ou odiado, ambos. Mas jamais ignorado. Edmundo era Vasco na veia, e cada convocação dele para a seleção era um choque elétrico na alma cruz-maltina. Juninho pernambucano, o reizinho da colina. Juninho não era apenas craque, era poesia. Ele não gritava, ele ensinava com o toque. Diretamente do Vasco, encantou o Brasil. Fez parte de um dos maiores elencos da história vascaína. Sua ida à seleção era inevitável, e sua qualidade em campo fez dele um dos melhores cobradores de falta da história. Mas o que os números não mostram é a elegância, a liderança serena, a capacidade de fazer o time jogar. Felipe e Pedrinho, os príncipes da técnica. Felipe era o maestro canhoto, de drible curto, visão de jogo e passes impossíveis. Vestiu a amarelinha ainda como garoto prodígio do Vasco. Pedrinho, veloz e inteligente, também foi chamado para defender a seleção com poucos anos de profissional. Ambos encantaram. Ambos representaram o Vasco e o Brasil com brilho. Ambos, por lesões e contextos, talvez não tenham ido tão longe na seleção quanto poderiam. Mas os torcedores lembram e sentem saudade. O time que era quase uma seleção. No fim dos anos 90, o Vasco montou um dos maiores elencos da América. Campeão brasileiro, da Libertadores, da Mercosul. O time era tão forte que em alguns momentos parecia haver mais titulares da seleção no Vasco do que em qualquer outro clube do país. E mesmo com o eixo da CBF muitas vezes pendendo para outros lados, o Vasco seguia fornecendo craques, influenciando a seleção e escrevendo sua história. Essa foi a era da afirmação máxima, de um Vasco respeitado, temido, de jogadores que não apenas defendiam o Brasil, mas o representavam com a alma vascaína. Anos 2000 até hoje, quando a base sustenta o sonho. O século virou. O Brasil vivia novas transformações, o futebol também. A globalização mudou tudo. Jogadores deixavam o país cada vez mais cedo, e os clubes, muitas vezes, colhiam o fruto, mas não saboreavam o sucesso. O Vasco, que havia terminado os anos 90 como um gigante continental,
Entrou nos anos 2000 entre glórias e turbulências. Mas mesmo com dívidas, polêmicas e rebaixamentos, uma coisa nunca faltou em São Januário: talento, revelação, base. Carlos Germano, o último goleiro titular da seleção vindo do Vasco. Carlos Germano foi o símbolo do fim de uma era. Goleiro técnico, frio, seguro. Vestiu a amarelinha como titular da Copa de 1998 e era Vasco na alma. Fez parte de um tempo em que o clube ainda era protagonista nas convocações principais. Depois dele, a estrada ficaria mais íngreme. As promessas da colina, vendidas antes do tempo. Com o tempo, o Vasco viu seus jovens saírem cada vez mais cedo. E com isso, as convocações diretas do clube para a seleção principal foram rareando. Mas a essência seguiu viva nas categorias de base. Foi no Vasco que surgiram nomes como Alex Teixeira, hoje ídolo no exterior; Allan Kardec, artilheiro desde garoto; Souza, meio-campista inteligente e técnico. Todos esses passaram pela seleção em algum nível. E todos carregam a Cruz de Malta como ponto de partida. Felipe Coutinho, a joia lapidada na colina. Talvez nenhum outro represente tanto o potencial da base vascaína quanto Felipe Coutinho. Revelado muito cedo, ainda adolescente, ele já dava show com a camisa do Vasco. Logo vendido à Europa, sua trajetória o levou ao topo do futebol mundial. Campeão com o Brasil, destaque em Copa América, presença constante na seleção por uma década. Mas a origem foi ali, na colina. Como tantos outros, o Vasco revelou, mas não colheu. Dedé, o mito que nasceu gigante. Entre 2010 e 2012, o Vasco voltou a respirar vitórias. Ganhou a Copa do Brasil, disputou Libertadores, fez o torcedor sonhar de novo. E quem era o símbolo desse renascimento? Dedé, o mito. Um zagueiro de força, impulsão, raça e carisma. Convocado para a seleção diretamente do Vasco. Titular, querido, idolatrado. Sua trajetória marcou uma retomada. O Brasil mais uma vez se voltava para São Januário. Paulinho, Douglas Luiz, Andrei. O futuro começou aqui. Paulinho, revelado com apenas 16 anos, fez história no Vasco antes de partir para o Bayer Leverkusen. Hoje é nome constante em convocações. Douglas Luiz, que brilhou no Vasco em 2016-17, também foi convocado direto da colina para a seleção olímpica. Hoje, titular do Aston Villa e presença na seleção principal. Andrei, meio-campista. Da geração recente, também deixou São Januário direto para defender o Brasil nos Jogos Pan-Americanos, Olimpíadas e convocações de base. Mesmo nos anos mais difíceis da história vascaína, mesmo com rebaixamentos, dívidas e lutas políticas internas, o Vasco nunca deixou de formar jogadores para o Brasil. O Brasil mudou, o futebol mudou, mas o Vasco, com todas as suas dores, ainda é uma escola de gigantes. Uma história escrita com alma. Fausto dos Santos, Barbosa, Bellini, Romário, Edmundo, Juninho, Felipe Coutinho, Douglas Luiz. Cada um com sua trajetória, seu tempo, sua luta, mas todos com a mesma raiz. A Cruz de Malta cravada no peito, mesmo quando vestiam a amarelinha. Porque quando um jogador sai do Vasco direto para a seleção, ele não carrega só talento. Ele carrega a história, carrega a resistência, carrega a voz de um povo inteiro. Quando o Brasil mais precisou, o Vasco estava lá. Na Copa de 50, a base era vascaína. Na primeira taça, o capitão era vascaíno. Nos anos 90, os gols que embalaram o Brasil nasceram na colina. E nos momentos difíceis, quando tudo parecia ruir, o Vasco foi chão firme. Foi formador, foi abrigo de esperança. O Vasco é a seleção é o Vasco. Em um país onde os gigantes vivem de ciclos, o Vasco se mantém eterno, porque sua grandeza não é feita apenas de títulos, é feita de entrega, de alma, de legado.
E se hoje, ao ver a seleção entrar em campo, você se emociona com um drible, um chute ou um gol, lembre-se, pode haver um pouco da colina naquele gesto. O Vasco está lá, no toque, no gesto, na origem. O futuro está na base, e a base é Cruz Maltina. Enquanto houver futebol no Brasil, haverá meninos chutando bola em campos de terra. E alguns desses meninos vão passar por São Januário. Vão vestir a cruz. Vão honrar a história. E talvez um dia vão representar o Brasil no palco mais alto do mundo. Porque o Vasco da Gama não é apenas um clube. É uma trincheira de sonhos. É o sangue de um país. É a seleção antes da seleção.